Bem-vindos ao Café com Destino. Nossa equipe está firme e forte. Eu cheguei de viagem, né? Que ninguém é de ferro. Fui trabalhar, levei família, já dei uma passeada. Agora acabou as férias. Gente, a gente está voltando com força total essa semana no Café com Destino e com um tema poderosíssimo. Você já sabe o que a gente vai falar, Teixeira? Sim. É forte ou não é, Wesley? Sim. Então, hoje nós vamos começar a série Mente Forte, Coração Humilde. Dá para ter uma mente forte, uma mente empreendedora, uma mente que sabe tomar decisão, uma mente decidida e ao mesmo tempo um coração simples, um coração humilde? Dá, e eu vou te ensinar como. A série dessa semana vai abalar tuas estruturas e vai te levar para outro nível. Então começa a encaminhar agora a aula de hoje, pelo menos para 7 pessoas que precisam muito escutar o Café com Destino sobre mente forte, coração humilde. Manda para o máximo de pessoas. Não deixa de curtir o vídeo e se você não está inscrito nesse canal, inscreva-se. Esse canal só existe para te ajudar, para te abençoar, não é, Wesley? A gente já está quase chegando a 3 milhões de alunos, né? Pouquíssimo. Falta pouquinho, né? Menos de 50 mil. Menos de 50 mil inscritos, a gente chega a 3 milhões de alunos e alunas inscritos. Gente, abra sua Bíblia, vamos começar a aula de hoje. Mateus capítulo 10, versículo 16, tá? Gostaria muito que o Wesley acompanhasse, Teixeirinha, que ele não acompanha. Você pode acompanhar? É inimigo do acompanhamento. Mateus 10, 16. É a base. Tinha que filmar. Tinha que ter uma câmera filmando ele. Tinha que ter uma câmera filmando ele ali atrás. Senão as pessoas não acreditam. Ele abriu o Apocalipse. As pessoas acham que eu implico com ele. Aí que as pessoas não veem. Olha, Mateus 10, 16. Diz assim: Eu estou enviando vocês como ovelhas entre lobos. O que o lobo faz com a ovelha, Wesley? Come. Despedaça, cara. O lobo é predador de ovelha. Aí sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus está nos enviando como ovelhas entre os lobos. Portanto, aqui vai vir a instrução. Uma instrução pode salvar a vida. Uma instrução pode te dar o destino que você sonhou. Uma instrução muda a tua realidade. Olha a instrução de Jesus. Portanto, sejam prudentes. Em algumas outras versões, sagazes, inteligentes, espertos como a serpente, mas simples como as pombas. Você que está me assistindo hoje no Café com Destino, eu vou te fazer uma pergunta. Você já sabe o que quer? Você já decidiu o que quer dessa vida? Ou seja, quer construir uma empresa, vai ter que ter mente forte. Quer construir uma família, vai ter que ter mente forte. Só quem tem mente forte consegue largar a vida solteira e assumir a responsabilidade de um lar. Só quem tem mente forte larga aí a gandaia e vai viver uma vida reta, de amor, de dedicação ao outro e não de egoísmo, esperando só para si. Tem que ter mente forte para abrir uma empresa aqui num país como o Brasil ou em qualquer outro lugar que você estiver. Tem que ter mente forte, porque as dificuldades vão vir, os impostos são altos mesmo. Funcionário te abandona, o sócio te trai. Tem que ter mente forte. Para qualquer coisa que é relevante, que vai te dar resultado, tem que ter mente forte. Porém, se você só tiver mente forte, o que vai acontecer, Teixeira? Você vai ser uma pessoa dura, insensível. Vai ser uma pessoa que acaba pisando no que tiver pela frente para poder ter os teus resultados. Por isso que Jesus diz, pode ter mente forte. Seja astuto como a serpente, mas também seja simples como a pomba. Ou seja, tem coração tranquilo, humilde. Ou seja, com a minha mente onde eu tomo as decisões, eu sou forte. Com o meu coração, que é em relação a pessoas, eu sou humilde. Se você já está entendendo para onde eu estou levando essa aula de hoje, já declara aqui nos comentários agora. Eu terei mente forte e coração humilde. Mente forte e coração humilde. Muitos planos fracassam. Todo ano que passa, muita gente fracassa. Muita gente fracassa na família, muita gente fracassa no emprego, muita gente fracassa nas finanças, muita gente fracassa nos projetos, muita gente fracassa no ministério, no que está tentando fazer. Por que fracassam? A maioria das pessoas que fracassam, mente fraca. Por quê? Porque a Bíblia diz, a Bíblia mente? Não. Sim ou não? Não. A Bíblia não mente. A Bíblia diz que não existe tentação, não existe prova que você não possa resistir, que você não aguente. Ou seja, a maioria das pessoas que fracassam não foi por causa da prova, não foi por causa da luta, foi por causa da desistência.
Foi porque ela tinha mente fraca. A mente não era suficientemente forte para aguentar o tranco. Tem que ter mente forte. Tem que ter coração humilde, senão não vai não. Se você não tiver mente forte no mundo com excesso de informações como o nosso, você não vai resistir, você vai sucumbir. Pessoas egoístas que só se preocupam com os próprios interesses. Um mundo hostil, cheio de gente arrogante. Um mundo hostil, cheio de gente arrogante. Um mundo cheio de haters e críticos. Para te levantar tem quase ninguém. Para te criticar e para te odiar, basta você dar uma brilhadinha na internet. Aí um mundo que todo mundo copia a gente, tem que ter mente forte. Como é que você vai lidar com um mundo como esse? Como é que você vai lidar com crítica? Você emagrece, te criticam. Você engorda, te criticam. Você troca de carro, te critica. Você não troca, te critica. Entendeu? Você veste roupa tal, te critica. Não veste, critica. Ou seja, como é que você vai lidar com crítica? No mundo, que é a especialidade de todo mundo, que não conquistaram nada na vida, mas adoram criticar os outros, é criticar. A especialidade deles é criticar. Como é que você vai lidar com isso? Só tem um jeito. Mente forte, coração humilde. Se não tiver coração humilde, o orgulho sobe e você quer combater. E se não tiver mente forte, você sucumbe à crítica, ao ódio, ao hater, à competição, à perseguição, a tudo isso que está aí, tá? Então, para você construir algo relevante, empresa, família, ministério, uma história, um legado, um projeto, precisa ter mente forte, mas também coração humilde. Quantas crises eu já passei? Só desde que vocês estão trabalhando aqui, quantas crises a gente já passou aqui? Ataques na internet, financeiro, emocional, espiritual, traições fortes, roubos. Quantas coisas a gente já passou junto aqui? Agora, se eu não tivesse mente forte, se não tivesse coração humilde, como é que a gente ia passar por isso? Não, gente, a vida não para de mandar crise não, tá? Essa vida aqui na Terra não é fácil não, hein? Para de acreditar que a vida vai ser fácil, vai ser nada. É problema atrás de problema. Aliás, eu até te aconselho a não reclamar do problema que você está passando, porque pode ser que o próximo que vem, porque a vida não para de mandar problema, seja pior do que esse. Então calma aí, tá? Que Deus sabe o que faz. A gente já passou por tudo isso. Mas por quê? Porque a gente é especial, porque Deus gosta mais da gente. Deus não tem favoritos. Aquele que tem a mente forte, o coração sábio, o coração humilde é quem fica de pé. Porque Deus atende a todos. A todos que temem o seu nome. Olha essa pesquisa aqui. Uma pesquisa que a gente levantou da Forbes. Fonte é a revista Forbes. De acordo com a Forbes Advisor, 20% das empresas fracassam no primeiro ano. 30% das empresas fracassam no segundo ano. 50% das empresas que foram abertas fracassam até o quinto ano. A cada 10 empresas que abrem, 5 vão fechar nos próximos 5 anos. Por quê? Porque o mar não está para peixe? É isso? O mar não está para peixe? Tá. O negócio não era bom? Nada. Mente fraca. Ou coração arrogante. Ou tinha mente fraca ou coração arrogante. É um dos dois. Porque não existe lugar que você não possa crescer e prosperar se tiver mente forte e coração humilde. Então, o que eu quero propor pra gente nessa semana? Que no mundo cheio de lobos, você continua sendo ovelha. Você não tem que se tornar um lobo. Ou seja, você não precisa ser mau para lidar com os maus. No meio dos lobos, no meio de um mundo de lobos, você continua sendo ovelha, só que com a mente forte e com o coração simples. E com isso você vai evitar ser devorado pelos lobos. Ou seja, sagaz, esperto como a serpente, mas prudente, mais simples como a pomba. Prudente como a serpente, mas simples como a pomba. Jesus colocou aqui a instrução para como sobreviver sendo ovelha no meio dos lobos. Por que sendo ovelha? Porque tem gente que para querer sobreviver no meio dos lobos se transforma em lobo. Você não precisa ser mau para conviver e superar os maus. Você continua sendo ovelha de um só pastor, Jesus, o pastor da nossa alma. O supremo pastor que em breve vai se manifestar no último dia, vai nos chamar pelo nome e vai nos conceder a imarcessível coroa de glória. Espero que você tenha desfrutado, né, da presença de Deus e aprendido coisas novas e vivido experiências tremendas. Nós estamos começando mais um Café com Destino com uma série nova hoje, já vou te anunciar a série, mas antes começa compartilhando com todo mundo.
Olha, eu quero agradecer todo mundo que envia o Café com Destino nos grupos de família, que posta nas suas redes sociais, posta no Facebook, posta no Stories do Instagram. Está começando mais um Café com Destino, coloca o link, muito obrigado. O café só existe por causa de você. Por mais que eu seja um mensageiro, só multiplica por causa de você, não é por causa de mim. Então, muito obrigado. Muita gente coloca no status de WhatsApp, manda nos grupos de Zap. Deus te abençoe por isso, tá? É importante também você começar curtindo, né, Wesley? Muito importante. Porque quando você curte o vídeo, o YouTube entende que é relevante, né? O algoritmo do YouTube entrega para mais pessoas ainda. E tem gente que nos assiste aqui e não é inscrito no nosso canal. É inadmissível, né? Segundo o Teixeirinha, né? Então não deixa de se inscrever, ativar o sininho das notificações para você receber em primeira mão não só os Cafés com Destino, mas também as pregações de domingo. Aliás, a pregação de ontem, Wesley. Muito boa. Então, todo domingo, 10 horas da manhã, tem pregação inédita. Assiste a pregação de ontem, vai te ajudar muito, tá bom? Você vai ser notificado sempre se está inscrito nesse canal e ativou o sininho. Vamos lá? Não. Bom, então olha só, gente, Eclesiastes, né, que foi escrito cerca de 1000 anos antes de Cristo, pelo rei Salomão, mesmo que escreveu Provérbios, Salomão, filho do rei Davi, do grande rei Davi, que escreveu Salmos, né? Ele aqui começa o capítulo 1 de Eclesiastes. Muitos teólogos dizem que Salomão escreve esse livro já numa depressãozinha. Ele começa a ser muito negativo nas palavras. Mas eu quero te explicar a minha visão do livro de Eclesiastes. Você vai aprender muito nessa série que começa hoje, porque eu vou trazer uma aplicabilidade para a sua vida diária. Como é que você pode aplicar o livro de Eclesiastes já? Como é que isso pode ter um efeito positivo na tua vida agora? Então vem comigo nessa série e nessa aula que começa hoje. O capítulo 1 começa assim, ó, palavras do pregador. A primeira vez, Wesley, que Salomão vai se apresentar como pregador. Ele sempre foi um homem reconhecidamente político, porque era governante, sábio, então ele era um professor. Os reis da terra vinham até ele, saíam de suas nações, como a rainha de Sabá, que levou toneladas de ouro para Salomão em troca de um dia com ele, de uma mentoria com ele, né? Então ele era reconhecidamente um professor, um mentor, isso aí está claro na Bíblia, mas é a primeira vez que ele vai aparecer como pregador. E Salomão, o homem mais sábio que já passou por essa terra, que já existiu fisicamente, né? Não colocamos Jesus nessa lista porque era homem e Deus, então ele tinha a mente de Deus. Então, de homem em homem, Salomão foi o mais sábio. E ele diz que tudo é vaidade. Olha como é que ele começa o versículo 3. Que proveito tem um homem de todo o trabalho que ele tem debaixo do sol? Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Nasce o sol, põe-se o sol e volta ao lugar de onde nasceu. Ele começa a falar das redundâncias da vida. Ó. O homem nasce, cresce, morre, aí nasce outro homem e tal. A terra permanece tudo igual, só vai mudando os homens. O sol nasce, depois se põe, depois nasce de novo. Olha só, o vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus círculos. Todos os ribeiros vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ao lugar para onde os ribeiros correm, para ali tornarão a ir. Olha só, ele está falando o seguinte, tudo é igual no mundo. Isso aqui são palavras de uma pessoa inteligente. Você imagina, há 3.000 anos atrás, Salomão está contando coisas da fauna, da flora, de biologia, de ciência, de geografia, de história, que agora a gente tem conhecimento. Há 3.000 anos atrás, Salomão está falando. Você reparou que todo rio termina no mar? Nem todo mundo tinha esse conhecimento há 3.000 anos atrás. Você reparou que o vento ele vem do sul e faz curva no norte? Gente, como é que se media isso há 3.000 anos atrás? Salomão era muito inteligente. Era uma sabedoria fora do comum. Versículo 8. Todas as coisas são canseira. Por quê? São repetitivas. Mais do que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi isso? Isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, pois não existe nada de novo debaixo do sol. Ele falou, ó, aquilo que você está fazendo, por mais que você ache que é pioneiro, não é. Algumas gerações atrás já fizeram isso também. O pensamento que você acha que é inovador, alguém já teve também. O Salomão está falando, tudo é repetição debaixo do sol. Versículo 10, ó.
Há alguma coisa de que se possa dizer, veja, isso é novo? Não. Já nos séculos passados, que foram antes de nós, já aconteceu também. Não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser. Também não haverá lembrança entre os que hão de vir depois delas. Ou seja, as próximas gerações não estão nem aí para o teu sofrimento, para como foi o seu dia a dia, para a história que você criou. Tirando as exceções dos heróis que entram na história e a gente fica sabendo um pouco, pega um Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, um Nelson Mandela, tirando assim alguns heróis que entram, a maioria das pessoas vêm e vão, ninguém sabe. As gerações futuras não se lembram dessa pessoa. Versículo 12, eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Apliquei meu coração a examinar e a informar-me com sabedoria de tudo o que se acontece debaixo do sol. Então Salomão aqui vai começar a dizer que o objeto de estudo dele é simplesmente tudo o que acontece na terra. Tudo que acontece na terra eu vou estudar para poder escrever o livro de Eclesiastes. Por isso que é um livro de sabedoria. E ele continua dizendo, atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, tudo era vaidade e aflição de espírito. O que é torto não se pode endireitar, o que falta não se pode calcular. Falei eu com meu coração, olha, eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houveram antes de mim em Jerusalém. O meu coração alcançou muita sabedoria e muito conhecimento. Apliquei meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras. Mas vim a saber que também isso era aflição de espírito, porque na muita sabedoria tem muito cansaço, e o que aumenta o conhecimento, aumenta também a tristeza. Aqui é o capítulo 1 de Eclesiastes, onde eu quero me dedicar na nossa aula de hoje. Salomão, já um pouco mais avançado de idade, já no fim da sua vida, claramente vendo a vida por um filtro negativo, claramente um pouco depressivo, não posso talvez usar essa palavra porque seria um quadro clínico, mas um pouco uma perspectiva mais negativa da vida, ele começa a ver como tudo vaidade. Primeiro, eu estava explicando aqui para a nossa equipe, antes da gente começar o café hoje, de que Salomão cometeu um erro ele não estava atento na eternidade, ele estava atento só nas coisas naturais. Ele falou, poxa, me dediquei tanta sabedoria, ganhei tanto dinheiro, ninguém teve mais do que eu. Na história de Israel, na história de Jerusalém, ninguém foi maior do que eu, mas eu vou morrer um dia como todos os seres humanos e vou ter que deixar tudo aqui. Ou seja, ele estava muito preocupado com as coisas da terra. Por isso que o apóstolo Paulo, milênios, séculos depois, vai afirmar que se a sua esperança se resume só nessa terra, você é o mais miserável dos homens. Porque a nossa verdadeira riqueza não está aqui. Por isso que a Bíblia diz, não aplique sua sabedoria na aquisição das riquezas. Por que você correria atrás do vento? A riqueza é como o vento, ela vai, você morre, ela vai embora. Ela vem, você morre, ela vai embora. Ou seja, nós precisamos entender que não tem erro nenhum em você adquirir riquezas. Tem gente que tem o dom de adquirir riquezas, tem gente que é herdeiro, tem gente que o negócio caiu no colo, tem gente que trabalhou, que calculou, que se esforçou e conseguiu dinheiro, mas a Bíblia está deixando claro que isso é correr atrás do vento. Existem coisas que são mais valorosas para Deus porque atingem a eternidade, e outras são menos valorosas porque se trata só de coisas da terra. Salomão, ele tem uma forma muito peculiar de ver a vida, porque ele estudou muito. Ele termina dizendo o seguinte, quanto mais sabedoria, mais eu canso. Quanto mais conhecimento, mais eu fico triste. Por quê? Existe um ditado antigo que diz que a ignorância é a mãe da felicidade. Quanto menos você sabe, mais feliz você consegue se sentir. Porque a pessoa que está dentro de uma comunidade carente, que ganha R$1.000, está num aperto terrível, consegue ser feliz, consegue passar um final de semana rindo, porque ela não sabe o que existe. Se essa pessoa tem acesso à vida de um amigo que tem tudo, por causa da comparação, por causa que agora ele sabe que existe, ele começa a se sentir inferior, ele começa a se sentir triste. Então, na verdade, Salomão está falando que quanto mais conhecimento você tem das coisas, mais tristeza te alcança. Então, qual é o nosso primeiro desafio nessa semana que nós vamos estudar o livro do pregador, o livro de Eclesiastes? É aplicar nossas forças naquilo
que aponta para o que é eterno e tirar um pouco do nosso foco naquelas coisas que são apenas materiais que vêm e vão. Salomão aqui ele vai dar segredo de sabedoria dizendo, gente, eu analisei tudo e percebi que tudo é vaidade. Amanhã, quando a gente entrar no capítulo 2, eu vou te ensinar algumas coisas para abrir a tua mente sobre Eclesiastes, tá? E hoje, eu gostaria que você lesse e relesse o capítulo 1. Qual é o seu exercício de hoje? Lê e relê o capítulo 1 de Eclesiastes, tá bom? Deus te abençoe, eu desejo paz e prosperidade e até amanhã.